dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Entramos para mais uma sexta-feira, rompemos mais uma semana para a glória do Senhor. Será que você pode louvá-lo? Exaltá-lo porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem te fortalecido, Ele tem dado vitória. A graça dEle, o amor dEle, a compaixão renovou-se sobre você. O amor do Senhor te abraçou, te trouxe até aqui, resgatou você. Diga para mim, quem mais pagaria um valor altíssimo em resgate da tua alma? Quem? Somente o Senhor, enviando seu Filho amado para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação e justificação. Domingo se celebra mundialmente a Páscoa, lembrando da morte e ressurreição de Jesus, para trazer esperança, amor, paz, consolação aos nossos corações e nos lembrar que o sacrifício perfeito foi entregue por Deus para que nós fôssemos justificados, porque para nós o que restava era a condenação. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos amigos. Precisamos celebrar a vida, porque Páscoa significa passagem no hebraico. Quer dizer passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação. Porque quando Deus tirou seu povo da terra do Egito, Ele disse: vocês me celebrarão a Páscoa todos os anos, lembrando do dia da salvação de vocês. É Deus dizendo: sempre se lembrem de onde vocês saíram e jamais se esqueçam que vocês eram escravos e que foram livres, libertos através da mão poderosa de Deus. Falando para os filhos de Israel e a nós na nova aliança, lembrando-nos que através da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos justificados, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, nele está a nossa salvação. Lembrando que de escravos fomos livres, que de mortos fomos ressuscitados juntamente com Ele, através do seu sacrifício. Isso é a Páscoa do Senhor. O mercado diz que é ovo de chocolate, mundialmente todos se presenteiam, mas na verdade é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Hoje é sexta-feira e eu quero orar com você, mas antes eu quero deixar João, capítulo de número 3, verso 16. Nós temos essa passagem da Bíblia como textual, o texto principal, que diz: porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor falou fortemente no meu coração, porque muitos pensam que amor é poupar, mas na ótica de Deus, amor é entregar. Amor é doar. Amor é dar. É sacrificar. E foi isso que Ele fez por mim e por você. Como disse João, muito sucinto, quando ele diz: Deus amou tanto que deu, entregou. Tem muitas pessoas que dizem: mas Deus é amor. Deus não fere, Deus não permite a dor, Deus não permite o sofrimento, Deus não faz ninguém sofrer, porque Deus é amor. Esse jeito de amor que muitas pessoas pensam está totalmente errado. Se eu quero o bem dos meus filhos, às vezes eu repreenderei, e a repreensão dói, a correção dói. A vara da disciplina dói. E assim como um pai quer bem o filho, assim Deus nos quer bem. Por vezes Ele nos permite padecer, por vezes Deus nos corrige, por vezes Deus nos dá a vara da disciplina. Através da sua palavra tem a correção. O Senhor nos apruma no caminho certo através da dor, através das adversidades, porque elas são um instrumento de Deus para nos lapidar, para nos munir, para nos polir. E foi assim que aconteceu com Jesus. Ele orou porque ele sentiu que sobrevinha sobre ele no Getsemane, e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus estava sentindo a dor da crucificação, mas ele pediu ao Senhor que, se fosse possível, nós sermos salvos sem que ele vivesse tudo aquilo, passasse dele. Mas se não fosse, ele precisava cumprir, ele precisava beber o cálice da dor, ele precisava padecer tudo aquilo, ele precisava ser crucificado para que nós fôssemos justificados. Ele disse: faça a tua vontade. E a vontade do Pai foi cumprida. Quantos de nós somos capazes de orar dessa forma? Senhor, não é o que eu quero,
seja o que tu queres, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que padecer, ainda que eu tenha que chorar, ainda que gotas de sangue tenham que sair de mim, porque Jesus suou gota de sangue, ainda que eu tenha que ser escarnecido, ainda que eu tenha que ser crucificado, ser traído. Essa é a real expressão de amor, entrega sacrificial, oferta no altar, doação, perdão, e é isso que nós recebemos de Deus. O Cordeiro de Deus foi imolado para que nós pudéssemos ser justificados. Então, amor não é poupar, é doar, é entregar. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo e talvez você está dizendo: Deus não me ama, porque Deus não poupou minha dor, Deus não poupou o luto, Deus não poupou a morte entrar na minha casa, Deus não poupou o divórcio, Deus não poupou a perda. Não, Deus está usando as adversidades, esses momentos, para te trazer para mais perto, para te lapidar, para te forjar, para te polir. Essas adversidades não são para a morte, mas para a glória de Deus. Talvez você está dizendo: Deus me abandonou, mas é expressão de amor. Há coisas que você não entende, você não compreende, você pede explicação para Deus, mas nem tudo Deus explicará o porquê. Deus não vai colocar diante de ti qual é o projeto dele para você, mas amanhã, quando você estiver vivendo o extraordinário de Deus, dias gloriosos, poderosos, você vai entender que tudo teve propósito. Se Jesus não tivesse cumprido o seu propósito, nós não estaríamos aqui. Imagina se ele desiste. Imagina se você para, imagina se você desiste. Quantas pessoas estão dependendo de você? Quantas pessoas estão se inspirando em você? Acredita que o que você não entende hoje, amanhã você vai compreender quando Deus manifestar toda a sua glória, toda a sua graça, todo o seu milagre diante da tua presença. Entenda que nós temos a nossa forma de amor, mas a forma de Deus é essa. Não é poupar, é entregar, é sacrifício. E o que eu faço enquanto eu estou vivendo esses dias? Eu adoro, eu glorifico, eu bendigo, eu digo: Deus, faça-se conforme a tua vontade. Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu descanso no Senhor, eu descanso nos teus braços de amor, porque sei que tu tens a resposta para todas as coisas. Mesmo que o Senhor não queira me responder, o Senhor é o gestor da minha vida, o Senhor é o autor da minha história, o Senhor é o guia do meu coração. A Bíblia diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Está dizendo, ele não poupou o filho, mas junto com o sacrifício do filho, muitos filhos para Deus foram gerados. E há uma herança eterna através do sacrifício de Jesus. E por isso, e por nós aceitarmos esse sacrifício, por nós recebermos essa oferta de amor, Deus nos dará com ele também todas as coisas. O nosso Pai nos deixou o exemplo para que sigamos. Ele doou para que nós também pudéssemos doar. Jesus se sacrificou para que nós também pudéssemos nos oferecer como oferta em prol um dos outros. Também pegar a nossa cruz e segui-lo, porque ele disse: aquele que não pega a sua cruz e me segue não é digno de mim. Então não importa o que você tem que renunciar, não importa o que você tem que sacrificar, por amor a Deus, por amor à vida eterna, você vai fazer. Não importa o que você tenha que doar, que sacrificar, que perdoar, que deixar para trás, abandonar, esquecer, largar, desprender, por amor à vida eterna e o teu irmão, por amor à tua alma livre, você vai fazer. Você vai perdoar, porque Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou. Você vai amar, porque Deus nos amou. Antes o mandamento era: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei. A ponto de perdoar, de animar, de dar esperança, de alegrar a alma, o coração, de liberar dos seus pecados, de esquecer as suas dívidas e de amar incondicionalmente, se doar, sacrificar em prol uns dos outros. Veja como Jesus nos deu o exemplo e ele disse para seguirmos esse exemplo. Então aproveite esse momento de festejo, de celebração, para poder liberar esse amor, liberar esse perdão e cumprir toda a palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, porque afinal Páscoa não é chocolate, não é ovo, não é nada disso, é graça e amor. Não é comércio, é vida, passagem da morte para a vida, de escravos, de prisioneiros para libertos, para livres no Senhor Jesus. Quero orar juntamente com você.
Comece agradecendo a Ele. Nós iremos agradecê-lo. Iremos exaltá-lo, o nome dEle, porque Ele nos amou primeiro. Diga, Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Também liberamos aqueles que nos ofenderam em oração. Sim, Senhor, todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que nos prenderam toda uma vida, toda uma temporada, nós queremos soltá-los em nome do Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor nos ensinou na Tua palavra, assim como o Senhor se ofereceu em sacrifício vivo, assim como o Senhor disse para nós amar uns aos outros como o Senhor nos amou, assim nós fazemos hoje. Em nome de Jesus, está cancelado toda a dívida, está cancelado toda a falta de perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Não foi nós que te amou, não foi nós que te escolheu, mas o Senhor nos amando nos escolheu. Obrigada pelo teu sacrifício, pela tua oferta. Nesse tempo, Senhor, nessa temporada, nós queremos celebrar. Lembrar e jamais esquecer que o Senhor nos tornou livres, o Senhor nos tornou filhos, que o Senhor nos deu uma identidade. Sim, todos os nossos pecados tu lançaste no mar do esquecimento, de prisioneiros, de cativos, vivendo em prisões do inferno. O Senhor quebrou essas prisões, desfez o embaraço e nos tornou livres no Senhor, para viver o sobrenatural e para viver a vida eterna. Para onde o Senhor estiver, nós estejamos também. O Senhor disse, eu vou preparar morada para vocês. E quando eu voltar, eu vou os levar aí para mim mesmo. Nós aguardamos ansiosos esse grande dia. Obrigada, Jesus, pela tua oferta, pelo teu sacrifício. Obrigada, Pai. Será que você pode celebrar? Será que você pode dizer obrigada porque essa é a Páscoa do Senhor? Obrigada porque as ervas amargas que eu comi é para lembrar que o Senhor me salvou e nunca se esquecer de onde saí. Aleluia, nunca se esquecer do sacrifício e da oferta que o Senhor ofereceu por mim, que nunca ninguém poderia pagar, todo o dinheiro do mundo não pagaria, porque não é com ouro, com prata, mas com o sangue do Cordeiro imaculado de Deus, por nós, para nos resgatar para Ele mesmo. Celebre a Ele nesta manhã. Não se esqueça da salvação de Deus e fale dessa salvação aonde passar, porque essa é a Páscoa do Senhor, é lembrarmos que fomos libertos do cativeiro do diabo. A nossa alma foi resgatada para sermos livres nele e jamais esquecer da libertação de escravos para livres. Deus abençoe, até o próximo Café com Gratidão. Celebra esse momento feliz e alegre, contente com toda a tua família, teus amigos, teus vizinhos, teus parentes. Mostre para eles o que de fato é a Páscoa, o que de fato é celebrar a vida de Jesus em nós. Deus abençoe, feliz Páscoa para você e toda a tua casa.